Café com Política. Hoje, recebendo o deputado estadual Cristiano Silveira, também presidente do Partido dos Trabalhadores do PT de Minas Gerais. Deputado, primeiro bom início de ano para o senhor, bom 2024, bom tê-lo aqui na bancada da FM Tempo mais uma vez. Obrigado, Brahim, um bom ano para você também, toda a equipe aqui do Tempo, da Rádio Super, um prazer estar aqui de volta. Deputado, vamos começar com ainda o ano de 2023, porque evidentemente ele ainda tem alguns saldos que vão ser levados para esse ano de 24 e depois chegaremos ao momento de discutir isso também. Olhando para o ano de 2023, primeiro dentro da Assembleia Legislativa, aquilo que a oposição esperava do ponto de vista do embate pragmático e político que tem com o governo Zema, foi atingido? Sim, eu acho que o papel que nós desempenhamos foi fundamental em pautas que eram importantes naquele ano, né? Talvez a mais importante, regime de recuperação fiscal. A gente sabe que o governador queria aderir ao regime de recuperação fiscal nos moldes que ele estava estabelecido desde a época do governo Temer, com o governo Bolsonaro, e ele nunca fez nenhum esforço para tentar rediscutir as condicionantes, né? Rediscutir os parâmetros das obrigações que eram impostas aos estados. Mesmo sabendo que Rio de Janeiro não conseguiu cumprir, Rio Grande do Sul não conseguiu cumprir, ninguém conseguiu cumprir, o governador achava que era suficiente aderir ao regime de recuperação fiscal da maneira que estava estabelecida. O que a gente alertava? Olha, congelamento de salário de servidor, congelamento de progressão de carreira, de concurso, teto de gasto, que chama gasto, mas é investimento público. Então, isso tudo traria um prejuízo muito grande para o cidadão mineiro. E a gente defendia o seguinte, que o Estado tinha que pensar alternativa. Tínhamos que discutir alternativas. Nós fomos ao Ministério da Fazenda, fomos ao Senado. Aí, com a entrada, a participação do presidente Rodrigo Pacheco, juntamente com o presidente Tadeuzinho da Assembleia, né, com a atuação do Bloco Democracia e Luta, nós conseguimos fazer com que o assunto chegasse na agenda do governo federal, do Ministério da Fazenda, e falou, realmente, isso aqui é complicado de se cumprir. Então, o que houve? Houve aí a dilatação do prazo por parte do próprio Supremo, ganhamos aí um prazo até março para a gente tentar construir alternativas a esse modelo de regime que a gente sabe que ninguém conseguiu cumprir. E acho que o governador Romeu Zema, ele ficou o mandato passado alinhado com Jair Bolsonaro, amigo, defensor de Jair Bolsonaro, e nunca discutiu com o governo federal nada, nenhuma alternativa ao regime de recuperação fiscal. Quem está puxando esse debate? A Assembleia e o Bloco Democracia e Luta. Então, acho que foi um ano vitorioso para nós com relação a uma das pautas mais importantes da agenda política do Estado. No governo de Minas, na sua articulação política, nós tivemos 2 secretários de governo diferentes. Começamos o ano com o secretário Igoreto e o governo Zema terminou o ano com o secretário Gustavo Valadares. São perfis diferentes para o diálogo com os parlamentares. Um com uma origem de dentro do parlamento e outro com uma origem muito mais arraigada no próprio partido do governador do estado. Nenhuma dessas duas figuras, nem o líder de governo, ninguém ao longo desse tempo tentou discutir qualquer alternativa ao regime de recuperação fiscal do que era do modelo Temer, como o senhor mencionou? Se o fez, não participei. E até onde eu sei, conversando com o líder do nosso bloco também, não chegou nenhuma informação para olha, eles querem discutir aqui outros parâmetros. Em momento algum. Era apenas o seguinte, fazer adesão ao regime de recuperação fiscal da maneira que estava estabelecido, sem discutir a incapacidade do Estado de cumprir, porque não teria condição de cumprir, e sem propor nada, colocar nada no lugar. Então eu vejo que uma inabilidade muito grande do governo, o governo Zema que passou o mandato todo passado falando da dívida que herdou do governo anterior, e a grande obra dele foi essa, viu? Porque aí, quando você olha o estado de Minas Gerais, fala assim, o Zema concluiu os hospitais regionais? Não. Fez grandes obras estruturantes? Não. Quantas escolas entregou? Quantas casas populares entregou? Quantos hospitais entregou? Entregou nada. Então, a grande obra foi ficar falando mal do governo passado, que estava arrumando a casa. Vem cá, como é que você está arrumando a casa se o cara aumenta a dívida do estado, porque não pagou parcela da dívida com a União, né? Por causa da suspensão do pagamento, e mais de 50 bi. Então, se você pegar assim, a capitania de Minas Gerais, que tem mais de 300 anos, com os seus 160 bi de dívida, o governo Zema responde por mais de 50 bi desse montante total. Então, assim, uma falácia, um godo. E aí, quem fez... Aí alguém falava o seguinte, vocês são contra, então, discutir a dívida de Minas? Vocês são contra Minas... vai inviabilizar o Estado? Nada disso. Nós sabemos que o Estado precisa honrar com a folha de pagamento, que precisa, né, cumprir com algum serviço. Mas a gente dizia o seguinte, não é justo o debate desse regime de recuperação fiscal, porque você vai impor ao servidor e, consequentemente, o cidadão, o peso e o custo de um problema que não foi criado por eles. Aí você fala, mas, Cristiano, tem alternativa? Tem. E aí nós começamos a discutir isso com o governo federal. O debate, por exemplo, das estatais.
Se bem que eu tenho ressalva, sabe, Brian? Eu não sei se realmente deveríamos entregar a CEMIG, por exemplo, em dação dessa dívida, não. Qual a ressalva? Aí eu vou tocar nesse ponto aqui, desculpa interrompê-lo, deputado. Qual é a ressalva? Porque nós temos pelo menos colocados aí 3 possibilidades de cessão de Codemig, CEMIG e eventualmente a Copasa. Já foi discutida essa possibilidade. Isso é contra qualquer uma das 3 ou contra parcialmente uma delas? CEMIG e Copasa em especial, porque são serviços estratégicos, serviços essenciais à população. Nós estamos falando de energia, estamos falando de água, né? Então eu acho que ali há uma questão que é essencial. A Europa, por exemplo, ela está no caminho inverso do que o governo Zema continua tentando fazer. A Europa tem reestatizado as empresas, inclusive até de transporte público. Por quê? Porque esse negócio do neoliberalismo que foi criado lá atrás, com Collor, depois com Fernando Henrique, que estava na moda privatização, privatizar tudo. O Estado não tinha que se meter com nada. Chegou à conclusão seguinte: o que ocorre? Precarização de serviço, aumento do custo e demora no atendimento. Então, serviço essencial, na minha opinião, tem que ter o Estado participando. Ainda que as empresas sejam economia mista, mas o Estado, sendo sócio majoritário, ele é um balizador. Não é obsessão do ganho, do lucro a qualquer custo, né? E aí você precariza o serviço para aumentar a margem de lucro, mas você tem ali também a garantia da qualidade da prestação do serviço público, a interesse público. Então, aí fala o seguinte: então tá bom, vamos dar a CEMIG. Tá, hoje o governo do presidente Lula, sabemos que não é um governo privatista. Legal. Daqui 3 anos, eu não sei se o governo vai ser do presidente Lula. E se for o governo como o Jair Bolsonaro que privatizou a Eletrobras? Tá certo? Então, eu acho que a CEMIG é patrimônio do povo mineiro, tem que ficar com o povo mineiro. Estando conosco, ainda que o governador queira a qualquer momento privatizar, ele tem que superar alguns obstáculos, como, por exemplo, 3/5 da Assembleia e o plebiscito, caso não mude a Constituição. Vejo que há mais dificuldade dele caminhar a privatização pelo caminho aqui no Estado do que a gente fazer em dação. Agora, tem alternativa. Olha, eu tenho conversado com o deputado Reginaldo Lopes, ele fala assim: Cristiano, ele até protocolou um projeto de lei para tentar mudar a legislação que trata, porque quando a gente fala regime de recuperação fiscal, tem uma lei que baliza isso, né? Ele fala assim: ó, o que nós temos que discutir? Você pode pegar os 8 bi que Minas tem a receber da compensação da Lei Candir. Então, é uma sacanagem, né? Porque o acordo a gente tinha que receber mais de 130 bi, virou 8 bi. E parcelado, viu? Então é o seguinte: antecipa isso e vamos dar esse recurso para amortização. Legal. O Acordo de Mariana traz o recurso do Acordo de Mariana também para a discussão da dívida, com o compromisso de ser aplicado nos municípios que foram atingidos. Legal. Resolve também. Vamos fazer um debate sobre a taxa de cobrança de juros da dívida. O Tesouro Nacional, ele não é banco, não é mercado financeiro. Por que você tem que cobrar o IPCA mais 4,5%? Não tem lógica. Você pode cobrar o IPCA, a taxa de inflação e o crescimento do PIB. Ali você já tem também uma diluição. Ainda falando sobre a questão da Lei Candir. Quando o país constitui suas reservas cambiais, ele constitui a partir das exportações. Então a gente contribui para que o país constitui suas reservas, que são remuneradas onde elas estão investidas em aplicação, e Minas, os estados exportadores, não participam disso. Também um debate que a gente tem feito é o seguinte: o estado, que ele é importante na questão da exportação, na construção das reservas cambiais, que ele também poderia ter uma diluição da sua dívida com a União, já que ele constrói isso. E a Lei Candir tira do Estado o direito de receber sobre o valor que ele está exportando. O senhor vê condições políticas e técnicas, do ponto de vista da Secretaria do Tesouro, de adotar essa pauta e essas sugestões que foram feitas pelo senhor deputado Reginaldo Lopes na conversa? Na conversa com o Haddad, com o ministro Fernando Haddad, nós sentimos assim uma boa disposição. É evidente que nós não vamos construir uma fórmula somente para Minas Gerais. Você vai construir para os entes federados que têm dívida com a União, estados, municípios que têm dívida com a União. E ali, claro, você não vai fazer ali o que a gente chama assim de uma fórmula sapatinho de cristal, só cabe num pezinho. Vai ter que ser algo que vai valer para todo mundo. Então, eu acho que é possível, sim, porque, primeiro, à disposição do governo federal, percebemos do Ministério da Fazenda essa boa vontade de disposição. O que vai sair ao final a gente precisa saber, porque eu também sei que os estados têm apresentado propostas da renegociação da dívida. Então, eu acho que se a gente puder traz a proposta do deputado Reginaldo, traz a proposta do presidente Pacheco, traz as contribuições que o Bloco Democracia e Luta, o presidente Tadeuzinho tem feito, acho que dali dá para sair alguma coisa, dá para aproveitar alguma coisa onde tem mais consenso, e a gente fala assim, ó, a partir daqui há uma outra condição do debate do parcelamento da dívida de Minas Gerais. Nós trouxemos na semana passada, quando da realização do ato de lembrança do 8 de janeiro,
a participação do governador de Minas, que disse que iria, depois disse que não iria, e que foi a uma reunião na Secretaria do Tesouro Nacional, exatamente para, segundo a informação do governo, verificar em que pé estavam as condições e o andamento do projeto, se teria uma aceitação a respeito da Codemig ou coisas dessa natureza. Eu queria uma avaliação política do senhor. Como é que o senhor interpretou a saída do governador? O governador, sim, quando ele fala assim, eu vi no jornal ele falando que estava revendo a questão da CEMIG de ser dada, né, na discussão da dívida. Uhum. Eu desconfio muito disso. Não é, porque veja bem, eu acho que o governador ele tem uma sanha privatista, tanto que ele mandou lá a proposta da PEC para mudar a Constituição do Estado, para facilitar a privatização. Aí você vai falar assim, Cristiano, CEMIG é uma empresa ruim? Não é, tem problema, como toda empresa. Mas quando você compara com seus pares no Brasil, sejam privadas ou públicas, está entre as melhores, por incrível que pareça, está entre as melhores. Ela é deficitária? Não. Ela é superavitária, distribui bons lucros e dividendos para o Estado e para seus acionistas. Ela é ineficiente? Não. Com todo problema, quando eu digo, comparando, ela consegue ser uma empresa melhor. Quando no mandato passado nós recebemos aqui os deputados estaduais de Goiás, eles montaram uma CPI para investigar a privatização que foi feita lá no estado, da companhia energética deles, e que ao final das contas, agora no final do ano, a gente viu que a Equatorial assumiu o serviço de energia porque o trem tá ruim demais. Constatação, falaram, aumentou o custo, aumentou o tempo de prestação de serviço e precarizou. Então, veja bem, é um negócio. Aí você vai falar assim, então se a empresa não dá prejuízo, ela dá lucro. Se é uma empresa que, comparado com os pares, é uma boa empresa, recomendada em todas as carteiras, índice Dow Jones, lá da Bolsa de Nova York e tal. Por que vender? Minha opinião, que já tem um amigo pronto para comprar. Essa é a intenção do governador. Vai entregar isso para algum amigo, tá prontinho para comprar. Então, eu acho que esse amigo tem que ficar ainda com o povo de Minas Gerais, que é o dono verdadeiro da empresa, e esse debate. Quando eu falo de não entregar para o governo federal, não é também para ter como alternativa ele vender a empresa. Não tem lógica, entendeu? O que pode se discutir também, que eu acho que também seria um caminho, é o seguinte: os lucros das nossas estatais, durante um determinado período, ao invés de ir para o cofre do Estado, pode ser dado também em pagamento da dívida com a União, ao invés da empresa. Uhum. Eu queria tratar de dois personagens especificamente dessa discussão sobre regime de recuperação fiscal. O presidente da Assembleia, Tadeu Martins, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Porque a impressão que se tem, olhando de fora, é que o governo federal se tornou sensível, efetivamente, quando esses dois atores levaram esse tema para a discussão. Foi isso que aconteceu? Ajudou muito, porque a gente vinha fazendo esse debate desde o início do mandato do presidente Lula. Eu organizei uma comitiva que nós fomos a Brasília, nós reunimos com o ministro Padilha, nós reunimos com o ministro Haddad. Acho que ainda no primeiro semestre do ano passado. Foi logo no começo do mandato, então foi o bloco todo, fizemos todas as conversas e a questão principal era regime de recuperação fiscal e dívidas de Minas, do foco do debate. E dali a gente foi continuando fazendo todo esse trabalho de tensionamento aqui, de discussão e tudo. Quando e aí um movimento também do presidente Tadeu que ajudou muito, e aí entrando também o presidente Pacheco, ajudou demais, porque aí, como diz, a coisa ganhou realmente a visibilidade e a atenção do governo federal que precisava. Mas, sem dúvida alguma, foi a resistência do Bloco Democracia e Luta que chegou, como diz, que culminou nessa condição de fazer com que o assunto chegasse na agenda do governo federal para a gente fazer essa discussão. Mas são dois atores que são fundamentais nesse processo todo. Sem a entrada deles, acho que a gente teria mais dificuldade. Hoje os dois podem ser considerados aliados do projeto político do PT? Nessa questão, sim. Sem dúvida alguma. Eu acho que eles têm a mesma preocupação que nós. Sabemos que existe uma dívida, ok, mas queremos rediscutir os fundamentos, a origem, as condicionantes dessa dívida. Não queremos inviabilizar o Estado não pode ser inviabilizado e nem culpabilizar o servidor e o cidadão, que é quem precisa do serviço público lá na ponta. Então, o que nós queremos dizer? Há um reconhecimento que há uma dívida, mas nós queremos dizer o seguinte, mas nós queremos pagar da maneira que não inviabilize Minas Gerais, o que o governador não teve como preocupação. Então, são dois atores que, para essa agenda, esse debate, são parceiros, são alinhados, estão têm a mesma preocupação e percepção que nós sobre esse assunto, sobre esse tema. Agora eu quero falar sobre eleições de 2024, deputado. O PT já no ano passado lançou uma das suas resoluções, fazendo inclusive um balanço sobre o que foi o ano de 2023 e determinando algumas condicionantes para essa eleição deste ano. A principal delas está lá em negrito: é vedada toda e qualquer tipo de aliança com candidatos alinhados com o bolsonarismo. Isso quer dizer efetivamente que essa é uma explícita proibição de aliança com o PL, por exemplo, que é o partido onde está o ex-presidente da República, ou a circunstância do interior do estado,
Quer dizer, se o candidato não se disser bolsonarista, mas for do PL, vale a aliança? Necessariamente não há veto ao PL, até porque tem gente que está no PL muito antes do Bolsonaro. E há também, nós tivemos aqui em Minas Gerais prefeitos do PL que fizeram campanha presidente Lula, na região do norte de Minas. Então, eu particularmente vetarei alianças com bolsonarista, independente do partido que esteja. Se o cara é bolsonarista, declarado antipetista, faz ataque a nós, o nosso governo, nós vamos vetar a aliança, independente do partido que ele esteja. Ainda que esteja no PL, mas é um sujeito que a gente sabe que é do campo democrático, progressista e tudo, e por algum motivo está lá há muito tempo no PL, vai desde a época do Zé de Alencar, por exemplo, eu acho que a gente tem condição de modular isso. Como é que você faz isso no estado com 853 municípios? Algumas das cidades têm com as suas comissões próprias, mas é análise caso a caso, e isso será dado apenas pelo Diretório Mineiro ou o Diretório Nacional tem alguma influência nessa decisão? O Diretório Nacional, normalmente, ele atua nas cidades maiores, que o que ele estabelece que são as prioridades do PT Nacional, que são cidades de segundo turno e são cidades acima de 100 mil eleitores, que você tem geradora de TV, por exemplo. Então, o Diretório Nacional costuma fazer um acompanhamento mais próximo desses municípios. Os demais municípios fica muito a cargo da direção estadual. Nós temos lá no PT o GTE, que é o Grupo de Trabalho Eleitoral, e esse grupo ele vai fazendo toda essa análise de cidade por cidade. Nós vamos ter cidade que nós vamos ter candidato e o PT pretende lançar candidato no maior número de municípios onde for possível. Hoje não for possível, nós queremos compor e vamos compor com alianças de candidaturas do campo democrático popular, né? Seja da nossa federação, então que esteja nesse espectro da base do presidente Lula, e onde não for possível, pelo menos a chapa de vereadores, para garantir a presença nossa, pelo menos nas câmaras municipais. Então, a ideia é que o partido ele participe efetivamente das eleições, em algum desses níveis, com prefeito, com vice-prefeito, ou ao menos chapa de vereadores. E o grupo de trabalho eleitoral que fica a cargo de fazer essa avaliação. No caso de Belo Horizonte em específico, há algumas discussões que foram iniciadas na semana passada, dão conta de que PT e PSD ainda têm uma possibilidade ou de aliança ou de manutenção de candidaturas avulsas, a depender do cenário, em Cuiabá, por exemplo, e em Belo Horizonte. O cenário da capital, o PT tem convicção de que precisa ter uma candidatura no primeiro turno representativa, ou é uma possibilidade de se fazer um acordo até a chegada da eleição, por exemplo, de apoio ao PSD? Não, no nosso entendimento é de que hoje, né, é viável a candidatura do Partido dos Trabalhadores. Nós definimos pelo deputado Rogério Corrêa, que é o nosso pré-candidato, nosso nome, e qualquer discussão de apoio à aliança ficaria para segundo turno. Evidente que cenário político você vai tomando a decisão e ajustando a tática a partir da conjuntura. Se a conjuntura muda, por exemplo, com o risco de uma vitória da extrema direita, nós podemos rever alguma posição, mas não sendo o eixo o cenário, nós entendemos que a candidatura do PT em primeiro turno ela é importante. Também para fortalecer a chapa de vereadores, aumentar a nossa bancada, fazer o debate de um projeto que a gente pensa para Belo Horizonte. Então, o partido, vamos lembrar, ele já governou a capital várias vezes, todos os governos saíram bem avaliados, então o PT tem uma boa, o Belo Horizontino ele tem uma boa lembrança das administrações do PT, né? Então isso não seria problema, a gente tem um bom cartão de visita. E o Rogério é um cara que está preparado, um cara que tem visibilidade, é de Belo Horizonte, foi vereador, tem uma construção, tem relação muito intrínseca com a cidade, e é isso, pensar um projeto para BH, né, no século 21, sem descartar qualquer tipo de diálogo. Não há bloqueio, né? O PT tomou a decisão, acabou, não tem mais conversa. Não, a gente vai continuar conversando com outras candidaturas, com outras forças políticas e fazendo análise de cenário. Mas hoje, no momento que nós estamos dialogando, o caminho é esse mesmo, candidatura própria, primeiro turno. Diante da necessidade de manutenção da governabilidade do governo do presidente Lula nas suas bases no Congresso Nacional, essa definição de governabilidade ela pode suplantar as necessidades do partido locais de candidaturas? A gente fala o seguinte, o partido PT é um partido nacional, né? Você não tem o PT de Minas e o PT de São Paulo, você tem o PT nacional. É evidente que contingências que possam surgir para a direção nacional, para o próprio presidente Lula, tem que ser levadas em consideração para nossa construção local. Mas também a gente não pode ser estático, né? A gente precisa construir as nossas táticas, as nossas teses, apresentar para o PT Nacional para dizer, olha, nós achamos que isso aqui é viável, né? Até porque você tem que ter essa dinâmica. Como eu disse, eu acho que podemos chegar ao fim desse caminhar e entender que o Fuad foi um aliado do presidente Lula, tem uma boa relação com o presidente Lula, mas podemos chegar à conclusão de que manter a candidatura do PT também é estratégico, né, para um determinado segmento, e fazemos uma conversa em segundo turno, né, quem sabe se o PT também estiver no segundo turno, né, enfim, mas claro que adiante
a posição do presidente Lula e do PT Nacional é importante na construção da tática ao final do processo. O PT me parece, deputado, que tem no governo do presidente Lula uma aposta de que o programa de aceleração do crescimento pode ser um grande motor tanto para o próprio presidente quanto para impulsionar as candidaturas e os potenciais candidatos no interior do estado, no país de maneira geral. Em Belo Horizonte tem inclusive muitas obras em que há a possibilidade de que recursos do governo federal estejam nelas. Por exemplo, a construção no aeroporto Carlos Prates de algumas dessas moradias. O presidente Lula estará no mesmo palanque que Fuad Noman sem nenhum problema, junto com o Rogério Corrêa, cabe todo mundo no mesmo palanque? Não, aí como diz assim, são ações de governos, aí é institucional, prefeitura, governo federal. Então, a inauguração de uma obra, evidentemente, que é governo federal com a prefeitura municipal, cabe todo mundo. Nós tivemos uma visita do ministro Padilha à prefeitura de Belo Horizonte, o deputado Rogério Corrêa acompanhou, esteve junto. Então, nós não temos esse problema. O que for para Belo Horizonte, do governo federal, ação do governo, nós estaremos juntos na institucionalidade. Agora, campanha, aí é diferente, né? Tendo a candidatura do PT, evidentemente que o presidente Lula, ele tem o seu partido, ele terá a sua posição. Então, acho que isso não é problema, não. Então, até lá, o que tiver que inaugurar, participar, visitar, a agenda, nós vamos fazer junto. Então, o Reginaldo Lopes, inclusive, tem ajudado muito o prefeito Fuad na questão do anel rodoviário, que são as alças, né? Que vão fazer as ligações, já conseguiu liberação do Ministério de Infraestrutura e Transportes e também já tem um recurso garantido. Então, é isso, a gente quer, nós não temos problema com o Fuad, mas nós queremos construir a nossa tática local. 8h55, nós estamos conversando com o deputado estadual e presidente do PT, Cristiano Silveira. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, vamos aqui às nossas conversas e às nossas perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Lula em Minas Gerais, quando? Boa pergunta, estamos aguardando também. O presidente Lula já tinha indicado vir a Minas, só que em decorrência da cirurgia que ele precisou fazer, adiou, e agora a gente aguarda da equipe dele um indicativo de nova data, ainda não tem. Empresas mineiras incluídas no abatimento do acordo de recuperação fiscal, dá para ter certeza se vai acontecer? Não. PT e PSD estarão juntos em 2026 numa eventual candidatura para o governo de Minas Gerais? É possível. A candidatura de Rogério Corrêa vai até o final ou a composição federal pode determinar o fim dela? Entendemos que ela é importante para o primeiro turno. Cristiano Silveira, deputado estadual, presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Minas Gerais. Muito obrigado por estar conosco aqui. Obrigado mais uma vez, André. Obrigado a todos, a vocês, e prazer estar conversando aqui sobre assuntos tão importantes para o nosso estado. Temos um ano muito atribulado, evidentemente, em relação à política e às eleições municipais, então já a gente faz novo convite para que o senhor esteja aqui conosco também. Com o maior prazer.